Bom dia, povo amado do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus para todos. Receba aí o abraço do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Estamos aqui mais uma vez para trazer a nossa palavra do dia. E a nossa palavra do dia de hoje está no livro de Lucas, capítulo 18, que diz assim: a parábola do juiz iníquo. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o devermos de orar sempre e nunca esmorecermos. Havia numa certa cidade um juiz que não temia Deus e nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para que não suceda que por fim venha molestar-me. Então disse o Senhor: considere no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, a ele quando clama dia e noite? Embora pareça demorado em fazer, defendê-lo. Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Glória a Deus, aleluia. Será que o Senhor Jesus, quando ele voltar para vir buscar a sua igreja, ele vai encontrar fé na terra? Não, não responda para mim não. Responda para você mesmo. É, porque se nós não nos esforçarmos, quando ele voltar, vai estar difícil. Vai ter muitos que vão ser pegos com a boca na botija, com as mãos nos bolsos, porque já lavaram as suas redes e já lhe pendurou. Já não quer mais jogar rede, já não quer mais ter fé, já não quer mais nada, porque está cansado. Ai, Senhor, já busquei tanto, já orei tanto. Mas o que a palavra diz aqui? Ore e não cesse. Não cesse. É lógico que não vai ser de primeira. Porque qual é o principal objetivo do inimigo? É nos cansar, nos vencer pelo cansaço. Porque quando você está muito cansado, tu tem paciência para quê? Não quero falar com ninguém. Ah, não, deixa isso para lá, depois eu resolvo. Depois, e vai ficando tudo para depois. E depois Jesus vem, e aí? Vai ficar também para depois. Então, mesmo que você não consiga nem falar, mas vai para os pés dele, geme, chora. Estou cansada, Senhor. O Senhor sabe que eu estou cansado. Já não consigo orar, já não tenho força para buscar. Mas eis-me aqui, Senhor. Me ajuda, me renova. Daqui a pouco você vai sentir um calorzão, um fogo subindo, o renovo de Deus entrando assim em você. Você vai sentir uma força, uma vontade de buscar, uma vontade de orar e vai ficar de pé e vai começar a sapatear e vai começar a falar em línguas estranhas. É o renovo de Deus. Porque é isso que o inimigo quer, nos colocar fardo, nos colocar pedra de tropeço no nosso caminho, para nós não buscarmos a Deus, para a gente esfriar. Esfriar não, ficar morno. Porque se esfriar, Jesus até desconta, não tem nem problema, porque ele diz que ele prefere o frio do que o morno, porque o frio é aquele que não tem entendimento, sabe de nada. Tá frio. Lembra aquela brincadeira de esconde? Tá frio, tá quente? Pois é. O frio ele recebe, mas o morno ele diz que ele está a ponto de vomitar. O morno é aquele que sabe, não, eu sei, Jesus já falou para mim que eu tenho que buscar, que eu tenho que jejuar. Ou seja, mas eu tô cansada. Isso já não aconteceu comigo também? Já aconteceu. Mas
Deus insistiu comigo que eu tinha que orar. Tu não vai orar? Eu falei, vou não. E ainda bem que eu atendi, ainda bem que esse vou não foi só na boca, porque quem obedece a Deus, ele pode até a boca falar, não vou fazer, não gosto, não vou fazer mais. A boca está falando, mas a mão está fazendo exatamente aquilo que disse que não ia fazer. Sabe por quê? Porque a boca fala, mas ela não se governa. Não, não se governa. Quem nos governa é Deus. E quando você, mesmo com pouca força, mas não negando, aí a vitória ela vem com tudo. Aí até aquilo que tu não pediu, ele vai te dar. Ele vai te dar. Por quê? Porque ele sabe que você, mesmo com pouca força, você não negou. Não negou, porque é muito fácil. Quando as coisas tá fácil, olha a redundância. Quando as coisas tá fácil, não, tá tudo muito fácil, beleza. Agora o negócio é como tá difícil. Aquele homem ali, e ele era mesmo que tirar leite de pedra. Leite de pedra. Mas nem a pedra é dura diante do poder de Deus, diante de uma ordem de Deus. Eu não sei qual é a tua dificuldade, eu não sei qual é o juiz iníquo que está aí na tua frente, colocou uma porta de aço aí na tua frente, mas eu te digo, quem vai na tua frente é o Senhor dos Exércitos, e não tem porta de bronze, não tem muro de Jericó, não tem nada que fica de pé diante de uma ordem de Deus. Quando ele dá a ordem, até o Satanás obedece. Obedece. Não tem quem não obedece uma ordem de Deus. E aquela mulher, ela ouviu e ela praticava. Ela ia. Ela sabia que aquele homem era desse jeito. Ele não temia Deus, nem a homem. Mas ela não desistiu porque ela sabia que só ele poderia julgar a causa dela. Então, mesmo que ele diz não, mas uma hora ele vai ter que dizer sim. Ele vai ter que dizer sim. E Deus gosta quando o negócio demora e a gente fica ali, Senhor, não esqueci, Senhor, tudo aquilo que eu te pedi, eu continuo esperando, porque o meu socorro vinha do Senhor. E eu só tenho o Senhor para esperar, não tem mais ninguém. Aí ele gosta. Mas quando a pessoa está cheia de opções, não, se não der nessa porta, eu bato naquela ali, que aquela dali vai abrir. Se a outra não der, eu tenho várias portas, então não vou nem me preocupar, porque na hora que eu precisar, eu tenho as portas que eu quiser. Aí esse daí o negócio tá feio pro lado dele, sabia? É melhor viver no aperto do que viver no aperto com Deus do que viver na folga com Satanás. Porque tu tá num aperto ali, mas tu sabe tu sabe qual é o teu destino? É o céu. Teu destino é a salvação. E a porta larga? Qual é? É o caldeirão. É o quinto com a passagem só de ida. Porque ele lá tá bem folgado, ele sabe, eu posso fazer tudo o que eu quiser. Não tem ninguém que vai dizer para mim, não faz. Tudo bem, não tem ninguém que vai falar para ti, não faz não. Mas tu já sabe para onde que tu vai, né? Então melhor ficar no aperto com Deus, que não é aperto coisa nenhuma. Viver com Deus é uma vida de qualidade. De obediência. Porque sabe quando é bom viver com Deus? Sabe por quê? Porque você vai poder botar tua cabeça no travesseiro e dormir em paz. Dormir o sono do justo. Por quê? Porque eu sei que eu tô deitada aqui, eu vou dormir, mas Deus está cuidando de mim, porque aos seus amados ele dá enquanto dorme. E a mulher ia lá e batia. Julga a minha causa, mas que mulher insistente. Essa mulher é pior do que dor de dente. Meu Deus do céu. Olha, mas ele não é iníquo, por que ele está falando, meu Deus do céu? Ele não teme a Deus. Bom, isso aqui não está aqui nessa passagem. Isso aqui é conjectura, né? Minha. Mas a mulher não desistiu. E você está desistindo por quê? Se ele disse assim, olha, se aquele juiz iníquo que não teme a Deus, nem a homem, ele julgou a causa, quanto mais a Deus, ele não vai atender os seus amados, os seus filhos, que a noite e dia clama, ele não vai atender, prontamente ele vai te atender. Mas, Francisca, já faz 10 anos que eu estou nessa estrada, clamando. Então, vamos fazer uma revisão? Pergunta para Deus, Senhor, por que faz tanto
tanto tempo e nada está acontecendo. Talvez você está fazendo a coisa errada. Você está clamando. Você está andando na obediência, no caminho que ele mandou você seguir. Porque muitas vezes Deus está dizendo assim, minha filha, eu quero que você vá por esse caminho. Aí você fala assim, não sei, mãe, não quero esse caminho não. Eu quero esse daqui. Mas ele não falou que a tua bênção está nesse caminho aqui? E tu quer ir para aquele que tu escolheu, que é o que tu quer? E aí, como que tu quer mandar em Deus e ainda ditar para ele aquilo que você quer? É você que é Deus ou é ele? É difícil. Porque quando nós somos maior de idade, a gente acha que as coisas têm que ser sempre do nosso jeito. E não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. É do jeito de Deus, é no tempo dele. Chora, faz biquinho, sapateia, mas espera nele. Sabe o que é o melhor do melhor? É que quando ele dá, mesmo a gente no momento ali, meu Deus, quanto tempo. Na hora que você recebe, tu até esquece. É igual a mulher que acabou de dar luz. Antes de dar luz, ela estava ali naquele sufoco, naquela dor, botando a mão na cabeça, botando a mão nas cadeiras, dizendo, meu Deus, me acorde, me socorre. Depois que nasce o bebê, ela esquece daquela dor que ela estava sentindo, que ela achava que ela não ia aguentar, que ela ia morrer, daqui a uns minutinhos ela ia morrer. E não ia morrer coisa nem era o bebê que está nascendo. É exatamente o que está acontecendo com você. É o nascimento da tua promessa, do teu Isaac. Dói, negócio dói. Nunca mais eu quero ter filho. Aí outro diz, nunca mais eu vou pedir nada para Deus. Porque quando a gente pede uma coisa para Deus, tem um processo. Antes de nós tomarmos posse daquilo, tem um processo. Olha essa mulher. A Bíblia não fala quantas vezes ela foi na casa daquele juiz, porque é uma parábola, né? Mas vamos supor que, né? Quantas vezes ela bateu lá? Ninguém sabe. Ninguém sabe. O importante é que ela não desistiu. E é isso que Deus quer de mim e de você. Deus não quer a nossa desistência, porque Deus não se compraz naquele que põe a mão no arado e retrocede. Ele não fica feliz. Ele gosta daquele que põe a mão no arado. Tá difícil, mas eu vou. Com Deus é vencer e vencer. Com Deus eu vou chegar lá. Ah, fulano, tu já olhou quantos anos você tem? Já olhou para tua idade? E daí, problema? Eu não quero saber de idade. Eu quero saber de Deus. Se ele me prometeu que eu vou tomar posse dessa benção, é aqui nesse plano, é aqui na terra, então eu quero saber da idade, porque Deus não me prometeu toda essa montanha de bênção para me estar cacarética, andando aqui, empurrando um carrinho, sem poder usufruir. Não! Se ele te prometeu toda essa bênção, tu vai ter vigor para subir escada, para descer escada. Para correr, para voltar, para brincar, para se divertir na presença do Senhor. Não, tu já pensou, aí só chegar na hora que a bênção chegou, agora eu não posso mais nem abrir o olho, tô tomando sopa de canudinho? Misericórdia, sangue de Jesus tem poder. Não, não é isso que Deus quer de você, não. Ele vai te dar as bênçãos que você tá batendo aí, e tá batendo todo dia, eu quero a minha bênção, eu quero a minha bênção, e ele vai fazer você vencer. Essa luta tu já pode começar a cantar o hino da vitória. Pode começar a cantar. Mas, Francisca, eu não vejo nenhuma luz no fim do túnel. Então, olha para o céu, porque é de lá que vem o nosso socorro. É de lá que vem. E se ele prometeu, vai se cumprir. Ele não falou que vai se cumprir? Vai fazer prontamente. Ou ele fala, será que quando o Filho do Homem vier, achará fé sobre a terra? A fé é nós não desistir. Não estamos vendo, porque aquilo que vê não é fé. Não estamos vendo, mas estamos querendo. Eu creio que no nome do Senhor Jesus isso vai acontecer. Vai ter gente que vai te chamar de maluca. Tu acha que isso vai acontecer? Tem certeza? Não acho, não. Eu não acho. Eu tenho certeza que já aconteceu. E pelos olhos da fé eu posso contemplar. Eu posso contemplar que esse juiz iníquo aí, ele vai julgar minha causa. Esse delegado aí, esse homem aí, vai julgar minha causa. Tem certeza. E Deus vai lá. Porque Deus toca lá no fundo, sabe? Lá no fundo da alma. E diz, vai, levanta e vai lá julgar a causa da minha filha. Vai lá dar vitória pro meu filho. Vai lá.
Não, Senhor, mas tu sabe quem é aquela mulher? Aquela mulher, eu vou te conhecer insolente, ela bate na minha porta a noite e dia, eu não tenho mais, não consigo nem dormir, não tenho mais paz, porque o tempo todo, quando eu abro o celular, é só a mensagem dela cobrando a mesma coisa. Exatamente. Não desista de orar. Busca, porque a nossa vitória, ela vem no joelho. Vai. Tu pode subir de joelho, mas tu vai descer de pé, andando com teus próprios pés. Porque Deus vai te dar essa vitória no nome do Senhor Jesus. Não desista. Não desista. Porque se você desistir agora, como tu saberia como seria se tu não tivesse desistido? Ai, meu Deus, como seria? Será que eu teria vencido? Não vai saber, não tem resposta. Por quê? Porque você estava bem na hora, o anjo estava com a bandeja, justamente com a bandeja ali, com todos os teus pedidos. O outro não tem bandeja, o outro tem um carretão ali, lotado de tanto pedido que você pediu. Pedido. Aí quando você chegar lá no céu, na tua mansão celestial, porque tem uns que é para cá, tem outros que é lá para lá, né? Quando tu chegar lá, tu vai meter a chave na porta, não vai poder nem entrar. Porque de tanta coisa que tu pediu, e aí tu desistiu no meio do caminho, onde voltou e botou lá na tua casa lá. Botou lá, fica ali. Ela desistiu, ele desistiu. Não desista daquilo que tu pedir para Deus. Não desista. Tá difícil, começa a profetizar. No nome do Senhor Jesus, eu creio que isso vai acontecer no nome do Senhor Jesus. Eu não desisto. Pode me chamar de louca, pode me chamar de o que quiser, mas eu não desisto da promessa, que aquilo que Deus me prometeu, eu continuo crendo. Posso estiver ali dentro do caixão, eu digo, Senhor, continuo crendo, porque Ele faz os mortos ressuscitar. Para usufruir da promessa, porque não é isso que a palavra diz? Que aqueles que tiver morto, se crer, ressuscitará. Então eu vou crer. Estou morrendo, Senhor, tem misericórdia. Deus disse, não vai morrer, não. A promessa ainda não se cumpriu, mas o doutor falou que eu não passo dessa noite. O doutor, ele é um ser humano igual eu, igual você, não é não? Ele pode falar, ele chegou ao limite dele, aonde acaba o limite do homem, do ser humano, começa o de Deus ali. Porque Deus diz, agora é comigo. Fique sentada, fique parada e vê o livramento que eu vou te dar. Porque essa luta já não é mais tua, essa luta é minha. Mas tem gente que é assim. Aquilo que é para ele, para ela fazer, ela não quer. Ela só quer fazer o impossível, ela quer fazer o papel de Deus. Eu não, é ruim, é. Aquilo que é para mim, eu faço, Senhor. É para mim, então eu vou fazer. Mesmo que eu disse, Senhor, não vou fazer, Deus diz, tu vai. Senhor, tu vai e eu vou. E aquilo que é para Deus, glória a Deus, Senhor, posso ficar parado? Pode, minha filha. Fica parado e vê o livramento que eu vou te dar. E eu fico paradona ali, só olhando. E o chicote comendo no centro. Eita, Jesus. É desse jeito. É desse jeito. Eu já falei para vocês aqui que eu estava lá, deitada ali. O bicho lá, o capeta, falou, dessa noite ela não passa. Pode, aí era vela preta, vela vermelha, era galinha preta, galinha amarela, galinha rosa, galinha de todo jeito, galinha de salto, galinha de todo jeito, tava lá. Preparado lá um negócio lá para fazer, aqui vai ser o dia da Francisca, é hoje que ela vai. Era o ser humano que estava falando. E Deus disse, não vai não. Ninguém toca. Não, a promessa ainda não se cumpriu. Lembra que ele falou para Jó? O Satanás foi lá na presença de Deus acusar Jó. Foi lá. E Deus disse, até permito que tu toque nele. Mas a vida dele tu não serva. A vida dele não. E ele, até o Satanás, ele só chega onde Deus permite que ele chega. Deus não manda, mas Deus permite. Que é para ver o quanto nós somos, nós adoramos, nós amamos ele. E muitas vezes as coisas acontecem na nossa vida, não é porque você está em pecado, não é por isso, não. É pelo amor de Deus. Aí o inimigo vai acusar e Deus disse, eu sei que ela me ama. Tu pode fazer o que tu quiser, ela não vai desistir, eu não vou desistir. Não, ela não vai fraquejar, porque eu conheço o coração dela. Porque o ser humano nós conhecemos só que tá aqui por fora, né? A gente tá vindo aí, tá gordinha, tá magrinha, tá fofinho, tá? Mas Deus não, Deus conhece tudo que tá aqui dentro de nós. Ele conhece os nossos pensamentos que ainda nem chegou na nossa cabeça. Ele conhece. E o inimigo disse, vou levar. Deus disse, vai levar não. Não vai levar, porque isso aí é meu servo, é a minha serva. E ai daquele que tocar, a terra abre e vai te engolir.
Assim como aconteceu lá com aqueles perseguidores de Moisés, Deus não fez a terra abrir a boca e ó, devorou tudo eles. Então Deus faz. Olha, a coisa boa é a gente saber que a gente está fazendo aquilo que agrada a Deus. Quando você está andando no centro da vontade de Deus, tu não tem que temer nada, não. Porque tu não tem certeza que tu está andando no centro da vontade dele? E tu acha que você está fazendo aquilo que agrada o coração de Deus? Ele vai permitir que algum mal te suceda? Eu falei para vocês aqui, olha, de sábado para domingo, nós estávamos. Teve um vendaval aqui na Bélgica. Vendaval daqueles mesmo que eu só já vi na televisão. Eu tenho câmera na minha casa, mas só dentro de casa. Mas agora eu já coloquei uma lá fora. Se eu tivesse colocado a minha câmera, vocês iam ver o que aconteceu. Gente, imagina uma tenda de 4, 6 metros de comprimento, com 4 de largura, voando, passando por cima da casa com aqueles ferros, tudo balançando como se fosse, eu não sei nem o quê. Boi de brincar, aquele negócio, aqueles babados de cortina. Pensa aí, uma tenda voadora branca. Meu Deus do céu. Foi isso que aconteceu. Imagina a cena. E o pessoal tocou nossa campainha. Tocou a campainha lá em casa. Uma vizinha me ligou e nós não acordamos. Porque quando você tem a certeza que Deus está cuidando, tu dorme tranquilo. Tu dorme tranquilo. E o meu esposo ainda tentou. Ele acordou na hora dos trovão. Ele disse, desliga o ar-condicionado, não desliga nada. Mas está trovejando, não desliga nada. Deus está cuidando. Olha a minha resposta. Deus está cuidando. Dorme em paz. E ele deitou e roncou. Dormiu mesmo. E o pessoal tocou a campainha, disse que tocou tanta campainha, porque a tenda foi parar lá no meio da rua, que os carros não podiam passar. Ficou lá, tomou o trânsito. Ficou lá, virou guarda de trânsito. E aí ninguém podia passar, porque a tenda estava lá. E os vizinhos tocou tanta campainha, como nós não acordamos, ligou, a gente não levantou, e a gente não ouviu, estava dormindo tranquilo. Ninguém viu nada. Aí eles foram lá, tiraram a tenda do meio da rua e colocaram no nosso jardim lá na frente. Aí quando eu acordei, eu pensei que ela tinha parado lá. Não, os vizinhos já tinham tirado ela do meio da rua e colocado ela lá no jardim. Então por quê? Porque eu tenho certeza que Deus cuida. Quando eu deito para dormir, eu não fico pensando, ai meu Deus, como vai ser o amanhã? Amanhã Deus pertence. O amanhã não existe, é o hoje. Ai meu Deus, e depois tá tudo na mão de Deus. Por que eu vou ficar estressando queimando meus neurônios, se Deus pode cuidar de tudo? Eu vou me preocupar com aquilo que ele mandou eu cuidar. Mas aquilo que ele falou, deita e dorme. Deita e pega no sono e dorme, porque Deus cuida de mim. Cuida de todos aqueles que colocam a vida. Senhor, coloca anjo para nos proteger. Que nenhum mal nos sucederá. Lembra que eu sempre peço a Deus para colocar anjo para vigiar a nossa casa? Tudo que é nosso, envia lá anjo com espada de fogo. Eu não estou brincando, não. O que estou falando é sério. Então por que eu vou ficar orando aqui e não vou dormir de noite, vou ficar a noite todo dia vigiando? A não sei que Deus diz, hoje é dia de vigília, não dorme, porque ele fala. Às vezes está acontecendo as coisas em casa com meu esposo, da última vez que ele teve um infarto, eu tava no trabalho. E Deus disse, vai para casa. Mas fazer o quê em casa, senhor? Vai para casa. Vai lá. Tá bom, vou. Se ele manda eu ir, eu vou. Mas se ele diz descansa, então se ele diz descansa, eu descanso. Tiro todo o peso. Olha, Senhor, pegue pro Senhor, eu estou descansando. Aí pronto. E ele cuida. Ele cuida de mim, ele cuida do seu, ele cuida de todos nós. Nós temos que aprender, não ficar se preocupando, porque tu vai resolver alguma coisa, tu vai te aumentar 1 centímetro ou 2 centímetros se tu ficar preocupada. Não, tu vai ficar doente, tu vai ficar estressada, tu vai ficar enferma. Enfermo. Então coloca tudo na mão dele e descansa. Só faz aquilo que é para você fazer. Não fica se estressando à toa, não. Confia, não desiste, coloca tudo em oração, porque diz que tudo que nós pedimos em oração, crendo e não duvidando, assim será. Então, creia somente e não duvide. Por mais que tu não esteja vendo nada, mas diz, Senhor, eu creio, porque o Senhor falou e assim será. Amém? Glória a Deus, aleluia. Não desista, porque quando Jesus voltar,
Senhor, eis-me aqui, glória a Deus. Aí tu vai subir, eita, rua de ouro, eita, mar de cristal, é só bênção, é só glória. Aleluia, glória a Deus. Então vamos orar. Pai querido, Pai amado, obrigada, Senhor, pela tua palavra, o teu amor, a tua misericórdia na nossa vida. Pai, no nome do Senhor Jesus, consagra esta água, consagra este azeite, Senhor, consagra tudo que está aí do lado desse lar. No momento que essa pessoa beber desta água, usar deste azeite, Senhor, que ela venha ser curada, Pai, que ela venha ser livre de toda e qualquer enfermidade física ou espiritual. No nome do Senhor Jesus, Pai, que quem ouvir esse áudio da palavra do dia, meu Deus, essa pessoa e toda a sua descendência, se houver alguma maldição hereditária que vinha assolando a vida dessa pessoa, de geração para geração, nela parou. No nome do Senhor Jesus, seja quebrada, seja anulada, seja cancelada toda maldição hereditária, espírito de miséria, espírito de pobreza. No nome do Senhor Jesus, vai batendo em retirada agora todo demônio devorador, cortador, migrador, destruidor, caia por terra agora no nome do Senhor Jesus. Pai querido, Pai amado, repreende também, Senhor, todo espírito de depressão, espírito do medo, espírito do autismo. Pai, essas enfermidades que estão atacando o teu povo, Pai, que os médicos não sabem mais nem como falar, não tem mais nem diagnóstico para dar, Senhor. Mas o Senhor sabe todas as coisas. Então, sara essa nação, sara o teu povo, Pai, no nome do Senhor Jesus. Tem misericórdia, Senhor. Cobre com teu sangue, blinda-nos, Senhor, a nossa vida, Senhor, nosso corpo, a nossa mente. Sara todas as feridas, Pai. No nome do Senhor Jesus, vai repreendendo, Senhor, toda obra de feitiçaria, de magia negra, de voodoo, de encantamento, palavra de maldição, maldição hereditária. No nome do Senhor Jesus, caia por terra. Pai, envia tua legião de anjos nas nossas igrejas, Senhor, para remover aquele espírito que fica na porta da igreja, fazendo com que a pessoa passe e nem enxerga, Pai. Nem enxerga, porque o espírito de cegueira passou e está cegando as pessoas, desviando as pessoas do teu caminho, Senhor. Resgata o teu povo e traz para a tua casa. Resgata aquele, Senhor, que foi para o mundo da escuridão. Resgata, quebra as correntes, Pai, os grilhões e traz o teu povo, Pai, para a tua casa, Pai. No nome do Senhor Jesus, envia essa legião de anjos, Senhor, nos nossos locais de trabalho, para remover, Senhor, todo espírito de inveja, todo espírito de contenda. Envia tua legião de anjos, Senhor, nos nossos lares, Pai, para proteger a nossa casa, proteger a nossa família, proteger tudo que é nosso, Pai. Que 1000 caia ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não vamos ser atingidos. Envia essa legião de anjo também, Senhor, nos hospitais, em cada leito daquele hospital, nos corredores, aonde tiver uma pessoa enferma, para tocar do alto da cabeça, a planta dos pés e curar de toda e qualquer enfermidade física ou espiritual. No nome do Senhor Jesus, envia essa legião de anjo também, Senhor, nos manicômios, nas penitenciárias, nos abrigos, nos albergues, em todo lugar deste mundo, aonde houver uma pessoa, Senhor, clamando pelo teu socorro, que o teu socorro esteja removendo toda a pedra de tropeço, todo obstáculo, todo o mal das nossas vidas, Pai. Abre a janela dos céus e derrama sobre nós bênçãos sem medida, no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe, que Ele te proteja, que Ele faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz. Se o Senhor permitir, amanhã voltaremos mais uma vez com a palavra do dia. Fica na paz do Senhor Jesus.